uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, que gosta de acompanhar o programa, que curte o Vejam Só, mas mais do que acompanhar e curtir, né? Gosta de debater, de repercutir os temas que são tratados aqui todas as noites, transformando aí a sua sala ou o lugar que você nos assiste em uma extensão do nosso estúdio, debatendo, dando a sua opinião, mostrando os seus argumentos, mostrando para outras pessoas e assim, obviamente, o nosso objetivo vai se completando, que é levar até você conhecimento e conhecimento sempre a partir das Escrituras Sagradas. Não com a ideia e objetivo de responder ou dar uma resposta definitiva, mas levar até você esta provocação, para que a partir disso você pesquise, leia, estude, se aprofunde nos temas, se interesse pelos assuntos que são tratados aqui no programa. A Escritura Sagrada é muito clara quando fala que o povo padece pela falta do conhecimento. E o que o Vejam Só quer é levar até você o conhecimento, para que você se interesse, busque, e aí sim você vai lá e dá a sua resposta às perguntas que nós colocamos aqui. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você. Aliás, falando em carinho, deixa eu colocar aqui para você a minha rede social, @zeca_pereira. Chega por lá, recebo muito carinho dos telespectadores do Vejam Só. É muito bacana interagir com vocês. Recebo muita mensagem, pergunta, pessoal querendo saber do programa, indicando convidado, sugestão de tema, mandando foto. E é uma diversão. Chega por lá para a gente poder conversar também. É muito bacana receber e ver que o objetivo do Vejam Só se completa, levando as pessoas ao conhecimento, sendo bênção na vida das pessoas. Essa é a nossa oração. Muito obrigado pelo carinho e seja bem-vindo a mais uma edição do programa. Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vou colocar o tema para você. E hoje é mais um daqueles assuntos que acho que só aqui no Vejam Só a gente já debateu para mais de umas 10 mil horas o tema. Mas sempre fica o questionamento, a dúvida sempre aparece. E você que nos assiste sempre manda. Bom, espero que você aproveite um pouco mais e aprenda um pouquinho mais na noite de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só tem o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Emerson Cicarelli, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Rologos. Pastor Emerson, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor Serafim. Boa noite você que está aí nos assistindo. Vai ser um prazer estar falando sobre esse tema tão interessante, né? E tão intrigante das Sagradas Escrituras. Com a ajuda dos céus, com certeza nós iremos aprender muito da palavra de Deus hoje. Sem dúvida, isso é muito bacana. Inclusive, aqui no Vejam Só a gente já tem uma divisão clássica, né, desse tema. A interação nas redes sociais vai mostrar isso, essa divisão, né, do nosso público. Sempre que a gente fala disso, dá muita repercussão, é muito bacana. Tenho certeza que hoje você vai poder caminhar um pouquinho mais nesse conhecimento, mas antes disso, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor, o endereço certinho. E para quem nos assiste também, os dias e horários das principais programações lá da igreja, por favor. Ótimo. AD Cristã Rologos, Rua Armando Coelho Silva, número 25, Parque Peruche. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 18h30. Boa, então aí as informações para você. Aliás, durante a nossa conversa, nós vamos deixar os contatos do pastor Emerson, né, à sua disposição. Então você pode anotar direitinho. Se não conseguir anotar, nós vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram também, tá bom? Então chega por lá, daí você pega as informações da igreja, se ficou dúvida, alguma coisa do endereço, dos horários, ou, obviamente, para falar sobre o assunto que nós vamos tratar, você pode localizá-lo por lá também. De novo, meu irmão, obrigado pelo carinho. Oh, Deus abençoe. Deus abençoe. Vai ser uma oportunidade muito bacana da gente conversar, até porque hoje aqui no programa nós temos uma das referências aqui do Vejam Só, quando o tema é escatologia. Sempre que a gente fala de escatologia, o nome do pastor José Serafim aparece
não só nos nossos comentários, mas, obviamente, aqui no nosso bate-papo também, Obrigado, pastor José Serafim, meu irmão. obrigado. É, de fato, uma referência nesse assunto e eu, desde já, agradeço o carinho do irmão com o Vejam Só. Seja muito bem-vindo novamente, meu irmão. Muito obrigado, irmão Zeca. Para mim é uma honra muito grande poder participar desse programa tão bem conceituado, tão querido do nosso público, graças a Deus. E com o senso de responsabilidade que estamos falando para milhares de pessoas. Sim. Não só no Brasil, mas no exterior também. Por incrível que pareça, eu já vendi livros através desse programa até para a Bélgica, para o Japão Que legal. e para outros países. Sim, Então é um programa de uma grande repercussão. sem dúvida. Isso me permitiu, endereço da minha igreja, Rua Doutor Fon, número 140, no bairro do Belém. Nossos cultos públicos de quinta e domingo, domingo às 18 às 20 horas, quinta-feira das 19h30 às 21 horas. Nossa escola dominical, todos os domingos, às 9 horas até 11h30. E às terças-feiras temos culto de ensino. Se me permitir, amanhã eu estarei falando sobre o juízo final, o grande trono branco. Boa. Se algum dos legal, hein? nossos telespectadores quiser nos dar a honra da sua audiência, nós te receberemos de braços abertos, viu? Lá na Doutor Fon, 140, amanhã, início, 19h30. Boa. O pastor-presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. O vice-presidente é o pastor José Wellington Costa Júnior. Eu sou pastor auxiliar com muita honra e muita gratidão a Deus. Amém, que bênção, pastor Serafim. Inclusive, recentemente teve lá a Escola Bíblica dos Obreiros também, né? O Sim. pessoal passou aqui do Belém, falou que o irmão estava por lá também. Tô com as informações do Belém aqui, viu? Tô vendo. Tá vendo? Só os irmãos do Belém. Eles estão querendo me levar para lá. O pessoal da igreja presbiteriana não está deixando. É uma briga. Vamos ver quem é mais forte. Hein? Brincadeira, óbvio que é brincadeira. São irmãos queridos. E fica aqui o registro do meu carinho, Ministério Belém, que é bênção. Obrigado. Não só na vida da nação, mas tem sido bênção aqui no Vejam Só Graças também. a Deus. E eu sou testemunha disso. Pastor Serafim, vou pedir para o irmão ser rápido na apresentação dos livros para a gente poder conversar bastante aqui, ó. Vou começar, inclusive, com esse aqui sobre o Apocalipse. Olha lá, tá ali, ó. O pessoal já vai mostrar também. Fala um pouquinho do que A o revelação telespectador... do Apocalipse é um estudo dos 12 capítulos do Apocalipse. O Apocalipse tem muita linguagem figurada. Nós procuramos traduzir essa linguagem de uma maneira mais simplificada e estudando essas profecias que têm base desde o Antigo Testamento. Se me permitir só mais um pequeno detalhe. Por favor. Aquela mulher do capítulo 12 de Apocalipse tem dado tanto trabalho para os intérpretes. E eu quero deixar a cabeça de alguns ouvintes um pouco enrolada. A mulher está vestida do sol e tem a lua debaixo do pé. O que significa isso, né? Pega o livro que você vai descobrir. Pega o livro Aliás, que você vai falando saber. em profecias do Antigo Testamento, esse livro aqui de Daniel vai falar bastante sobre isso. Daniel, os 12 capítulos, estudado capítulo por capítulo. Os 6 primeiros são históricos, apesar de estar embutido algumas profecias de caráter escatológico. E dos 7 até o 12 são profecias, visões, revelações que o profeta teve e tem gerado também bastante dúvida. Sim. E nós estudamos com temor de Deus, com humildade, para como estudar, orar, buscar de Deus conhecimento. E eu tenho tido notícias muito boas a respeito desse livro, graças a Deus. Traz a resposta do lugar onde Daniel estava na adoração à estátua? Daniel, por que Daniel não foi jogado na cova dos leões, jogado na fornalha de fogo ardente, com Ananias, Misael e Azarias, se ele também, estando presente, não adorou aquela imagem? Qual é o segredo? Esse Serafim é muito bom. Ó, para encerrar, Serafim,
esse livro aqui que traz o prefácio da doutora Sônia Pires, que também já esteve aqui no Já Vejam esteve Só, aqui, nossa minha irmã psicóloga. querida, fala um pouquinho pra gente, por favor. Nós estamos numa época que a família está sendo afrontada terrivelmente. E a gente encontra problemas na família, também famílias da igreja. O relacionamento dos pais com os filhos adolescentes, com já mais crescidos, e relacionamento marido e mulher, em um mundo tão diversificado como vivemos. Então, este livro nós primamos por todo o ensino da palavra de Deus, o relacionamento do marido e mulher, tanto relacionamento íntimo, alguns cuidados que o casal precisa ter. E nós aí fazemos a seguinte pergunta: na semana da ceia do Senhor, pode ou não pode? Os casais sabem o quê, né? Ah, boa. O jejum do casado é igual ao jejum do solteiro? É bom saber. A Bíblia ensina tudo isso. Muito legal. Ó, tem interesse nos materiais? Nós vamos deixar o contato do pastor José Serafim para você, à sua disposição, durante o programa ou no perfil oficial do Instagram, aqui do Vejam Só, tá bom? Chega por lá e você pega outras informações sobre o material também, se você tiver interesse. Obviamente que vale muito a pena, nós aqui recomendamos as leituras para você também, tá certo? Bom, vamos lá para começar a nossa conversa e, como eu já adiantei, nós vamos falar hoje sobre escatologia. E a nossa pergunta será aquela pergunta clássica: a igreja passará ou não pela grande tribulação? E para a gente dar um passinho além nessa pergunta, nós vamos voltar os nossos olhos para o texto de Apocalipse 13:7 e tentar entender quem são aqueles santos que o anticristo vencerá. Bom, se a igreja não passará, como é que nós vamos responder essa pergunta? Para aqueles que acreditam que a igreja passará, a resposta está evidente no contexto e no texto também. Vou começar pegando a opinião dos meus convidados, respondendo a pergunta tema. Na sequência, eu abro a oportunidade para você que me assiste participar também, tá bom? Pastor Emerson, vou começar com o irmão esse bloco, aí o segundo bloco eu começo com o pastor Serafim para a gente deixar tudo em pé de igualdade. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Se a igreja não passará pela grande tribulação, quem são os santos de Apocalipse 13? Quando nós começamos a falar de Apocalipse, principalmente do capítulo 13, é importante nós prestarmos atenção nas visões de João que já começam lá no capítulo 12. O capítulo 12 e o capítulo 13 apresentam determinadas visões a qual o apóstolo João acabou contemplando. E dentro dessas visões nós temos no capítulo 13, que é o tema debatido, o assunto das bestas. E no capítulo de número 13, verso 7, é dito que ela pelejou contra os santos, lutou contra os santos e venceu. Para que a gente possa começar a entender isso, o primeiro ponto que eu levo é que Apocalipse deve ser respeitado primeiro no contexto histórico e preterista. Esse é o primeiro ponto. Quando João escreve esse livro, João ele está escrevendo um livro, na verdade, em primeiro lugar, para quem já estava enfrentando uma grande tribulação. E essa tribulação ela acontece e dura a partir de 64 a 68, quando Nero sobe ao poder, até o século III, quando Constantino oficializa os ensinos de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, como a religião oficial do Império Romano. Só que dentro desse conceito, Zeca, a gente tem uma tribulação, a gente tem um problema muito grande acontecendo, porque 10 perseguições de imperadores nós podemos colocar de Nero até Diocleciano. E dentro de tudo isso se encontram os santos daquela época. Então, quando João ele começa falando sobre a grande perseguição, é importante a gente entender, em primeiro lugar, o que os nossos irmãos estavam vivendo, o que os nossos irmãos estavam enfrentando. Quando a gente entra nessa linha de pensamento de anticristo, a gente não pode trabalhar a ideia de uma única pessoa. Mas como é dito até mesmo na epístola de 1 João, a força do anticristo, a ação do anticristo já se encontrava naquela época. Então, olhando nesse primeiro ponto de vista,
os santos que foram vencidos pela besta são todos aqueles que foram martirizados, destruídos, esmiuçados no Coliseu de Roma, lançados nas fogueiras e muitas outras torturas que a história está aí para provar que aconteciam com os nossos irmãos. Bacana, que legal, pastor. Sua visão não é muito comum, obviamente, né? Então, o irmão, obviamente, acredita que a igreja não só passará, como passou pela grande tribulação. Eu acredito que o que está sendo apresentado por João dentro desse contexto é que os santos desse versículo do capítulo 13, verso 7, são aqueles que João contemplou, são aqueles que todo o povo ali que seguia os ensinos de Jesus enfrentou, porque a perseguição foi muito grande. Sim. Né? A perseguição foi muito grande. E quando a gente para analisar o contexto histórico, cultural, o povo de Israel passou por uma derrota, passou por uma perca muito grande que foi o templo. Eu tenho algumas ideias muito diferentes daquilo que muitas pessoas veem em Mateus capítulo 24, o próprio livro do Apocalipse. Eu não digo ao ouvinte de maneira nenhuma que a profecia ela se cumpriu totalmente. Existem muitas coisas que ainda vão acontecer. Todavia, isso que João está apresentando, isso que João está falando, é exatamente sobre o martírio, sobre o drama que os nossos irmãos sofreram naquela época porque eles foram os santos. Sim. Né? Eles foram os separados ali. Então, eu começo dentro desse ponto de vista, que os santos falado literalmente, hermeneuticamente, dentro de Apocalipse 13, começa, em primeiro lugar, com aqueles que viveram do século I até o século III. Pode acontecer de novo? Por que não? O espírito do anticristo ainda está na terra, mas ao pé da letra, literalmente, não dá para a gente jogar fora o martírio dos nossos irmãos. Sim, de maneira mais específica, a partir dessa força do Império Romano. Totalmente. Pastor Serafim, quero ouvir a resposta do irmão também. Quem são esses santos e se a igreja não passará pela tribulação, quem são eles ali, né? Pois não. Pelas Escrituras Sagradas, não só no único texto, porque nunca se forma uma doutrina em cima de um texto isolado. Usamos a Bíblia um todo. Então, eu não consigo entender que a igreja passará pela grande tribulação com tantos textos que indicam que a igreja não passará. Antes de mostrar alguns textos que nós faremos ao longo da nossa palestra, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja está vestida de vestes brancas, lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Ele não deixará a sua noiva na mão do anticristo. Não, ele não deixará. Ele levará a sua noiva no arrebatamento, entregará os galardões pelas obras feitas e passaremos 7 anos nas bodas do Cordeiro. Isso é a união definitiva de Cristo com a igreja. 7 anos é a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. O casamento do judeu, eles tinham 7 dias de comemoração, de festas. Então, o 7 era muito usado, pelo judeu. Então, a igreja passará 7 anos nas bodas do Cordeiro. E eu disse uma ocasião uma palavra aqui, e o meu opositor ficou até bravo, né? Que a igreja possivelmente fará uma viagem nupcial, uma lua de mel com Cristo. Ora, Jesus falou no capítulo 17 de São João: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste antes da fundação do mundo. Então, o que me dá direito de pensar? Não digo que está escrito, mas eu analiso. Sim, sim. Essa viagem maravilhosa. Quem sabe Jesus levará a noiva para conhecer os astros maravilhosos que ele formou,
que é dele, que lhe pertencem. Porque além desses que nossos olhos veem, tem muitos outros sóis, outros sistemas solares, outros astros maravilhosos. Quer dizer, o mundo sideral é lindo. Possivelmente Jesus, o esposo agora, levará a esposa e dizer, olha, tudo isso é nosso, você agora se casou comigo, o que é meu é seu, é nosso. Então será, enquanto o anticristo estiver aqui perseguindo os santos, que nós falaremos quem são eles ao longo da nossa palestra, Sim. a igreja estará num regozijo com Jesus. Vencidos 7 anos, Jesus volta com a igreja, Judas, verso 14, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então vem Jesus glorioso, coroado de glória, cercado de milhares de santos, colocando os pés no Monte das Oliveiras, e o monte vai estremecer e abrir no meio, e os judeus vão e vai derrotar o poder do anticristo, está escrito pelo assopro da sua boca. Pense num vendaval insuportável, e pelo esplendor da sua vinda, relâmpagos e pedras. Deus várias vezes se serviu da natureza para destruir os inimigos de Israel. Sim. E assim será destruído o poder do anticristo que está no vale do Armagedon. E quando o judeu vê aquele personagem tão poderoso, tão glorioso, vencendo seus inimigos, eles se aproximarão para saber quem é ele e vão ver suas mãos furadas. Zacarias, capítulo 13, versículo 9, lhe perguntarão, que sinais são esses nas suas mãos? Ele dirá, esse é o sinal com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. Aí reconhecerão o Cristo que eles venderam por 30 moedas de prata e que entregaram para ser crucificado a Pôncio Pilatos. Aí se reconciliarão com ele. E aí sim, agora um novo povo, o povo judeu reconciliado, Deus mantendo a fidelidade que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Boa. Depois nós vamos voltar, inclusive, já nessa explicação de quem são esses santos. É porque já ficou claro que a igreja não vai estar aqui. Então, vai ter que explicar quem são os santos que o texto trata aqui. Ó, primeiro eu vou falar do nosso Instagram, que é o local onde você interage com o programa e consegue acessar as nossas enquetes e responder as perguntas. @programa Vejam Só. A enquete que nós colocamos lá para o programa de hoje foi a seguinte. Na sua visão, a igreja passará ou não pela grande tribulação? Primeira opção, sim, passará. Segunda opção, não, não passará, tá bom? Então escolha uma delas, vote, justifique a sua escolha na postagem seguinte. Nós vamos tentar pegar algumas dessas respostas e colocar aqui, tá bom? Não sei se vai dar tempo, porque o tema é muito instigante, tem muita coisa pra gente falar, tá? Mas vai lá, vote, participe. Além do Instagram, você encontra o programa Vejam Só no Facebook e também programa Vejam Só no YouTube. Nós reativamos o nosso canal no YouTube. Então, além dos programas novos, inéditos, você ainda encontra uma playlist lá com programas antigos do Vejam Só. O Vejam Só Retrô. Tem muito programa para você assistir lá com muito conteúdo bacana, tá bom? Nas redes sociais, você acompanha a transmissão ao vivo das nossas gravações. Você continua acompanhando normalmente o Vejam Só de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas na HIT. Mas para você que segue as nossas páginas, que curte o nosso conteúdo, que ativa as notificações, que está antenado aí nas redes sociais, você vai conseguir acompanhar antes os programas, tá bom? Tudo ao vivo para você nas redes sociais, tá certo? Além disso, nas plataformas de áudio, você encontra o nosso conteúdo também. Escolha a sua predileta e procure lá por programa Vejam Só, que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo em áudio, tá bom? Vale muito a pena. Vai lá em qualquer plataforma de áudio e procure pelo nosso conteúdo também, tá bom? Pastor Emerson, eu não costumo fazer isso aqui no programa, mas vou abrir uma exceção pelo comentário do irmão, que é raro e diferente a partir de uma visão preterista. Eu, particularmente, gosto muito dessa visão. Acho que ela responde muitas perguntas. Mas o irmão começou citando uma coisa que é a que me dá maior dificuldade no tema. O livro de Apocalipse. Principalmente por conta da data de escrita do Apocalipse. 90, aproximadamente. Então, mas daí se João escreveu no ano 90, como é que nós vamos tratar isso como uma revelação, uma profecia?
alguns mais otimistas dizem até anos 70 e tudo mais. Sim. O que também já seria um problema para a visão preterista. Sim, sem problema. Como é que nós vamos desatar esse nó aí? O que a gente precisa entender quando se fala de Apocalipse, todos os debates que eu participo, eu gosto muito de debater com os pés no chão, respeitando as regras textuais. Quando a gente fala de Apocalipse, a gente primeiro precisa entender que Apocalipse ele foi um livro que até o momento da sua canonicidade, no Concílio de Nicéia, ele foi de grande dificuldade e de grande entendimento até para os maiores acadêmicos da época, porque para muitos era um livro que não fazia sentido. Existem registros até do próprio Lutero, em determinados momentos, olhando para o Apocalipse e não conseguindo entender o seu real pano de fundo, até pelo que disse o próprio pastor Serafim, que é um livro de muita simbologia, é um livro de muitas tipologias. Então, quando a gente olha para o Apocalipse, Zeca, o que a gente precisa entender? A gente precisa pensar com a mentalidade dos primeiros discípulos de Jesus. Que se você perceber, e ouvinte também, eu ainda não chamo de cristão. Por quê? Porque o cristianismo em si, ele é algo que ele é embasado por Constantino a partir do século III, né? Então, o que nós temos aqui nos primeiros anos, né, daqueles que seguiam os ensinos de Jesus? Um grupo que era chamado no livro de Atos de os seguidores do caminho. O que nós temos aqui ainda é uma ramificação judaica, muito importante entender isso, que possui uma mentalidade de salvação para Cristo na boca de Pedro, Tiago e João, ainda achando que os convertidos precisariam viver a lei, até que o apóstolo Paulo aparece e traz a graça para os gentios. Então, dentro de tudo isso, qual que era o maior temor dos primeiros discípulos de Jesus naquela época? A destruição do templo. Quando o templo ele é destruído em 70, o povo, a comunidade da época, ela entra em uma perseguição muito grande, onde é algo totalmente diferente daquilo que nós contemplamos, nós vivemos como teologia e pensamento sobre doutrina de remissão de pecados, doutrina de perdão de pecados em si. Nós estamos em outra cultura, gente. Então, quando isso acontece, a perseguição que começa com Nero e depois vai para Domiciano, faz com que muitos dos discípulos estivessem já esmurecendo na fé. Até a ponto de dizer que a volta de Jesus estava demorando em pleno século I. Aí Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, confortando aqueles irmãos. Então, tudo aquilo que João escreve, tudo aquilo que nós vemos no Apocalipse, Zeca, a primeiro ponto, ele é um livro de consolo. Ele é um livro de consolo e ele é um livro que traz a mensagem para o povo daquela época de que eles deveriam permanecer, eles deveriam continuar lutando, porque aquele problema passaria. Uhum. Então, quando João fala sobre a morte dos santos, ele não precisa exatamente estar falando da forma contemporânea do seu tempo. Mas nós sabemos que João morreu e a perseguição continuou. A perseguição, ela vai até meados do século III e eu trouxe uma pequena lista aqui de mártires, de santos, que morreram naquela época, logo depois da morte de João. Isso 125, isso 187, 225, que conheceram ao pé da letra essa perseguição e esse martírio, da mesma forma que muitos cristãos em alguns lugares do mundo conhecem até hoje. Então, não existe dificuldade de você encontrar uma profecia se cumprindo, até mesmo dentro de um conceito preterista. Porque quando João fala que o tempo está próximo, você pode parar para pensar que o século II já está na cara do final do século I. O século III também não está tão longe. Então, dentro da visão vivida ali, naquele momento, os santos que João está falando é aquela geração que vem depois dos apóstolos, é aquela geração que vem depois dos pais da igreja, porque a perseguição, gente,
ela foi muito grande. Sim. Para encerrar, ela pode acontecer de novo? Com certeza, e eu creio que há de acontecer de novo. Mas o que está escrito ali está falando exatamente de um povo que serviu a Deus muito antes de nós, que sofreu de forma grotesca e brutal muito antes de nós, e que muitas vezes, por muitos, são esquecidos e não são levados a sério como deveriam ser levados. E se acontecer de novo, com a igreja passando por ela novamente? Eu acredito que a igreja passa, eu acredito que a igreja não é arrebatada, e como Apocalipse é um livro atemporal, é um livro de ontem, é um livro de hoje e é um livro de sempre, por que não acontecer de novo? Sim. Sem sim. problema nenhum. Com os santos presentes. Pastor Serafim, eu quero ouvir também do irmão agora quem são esses santos, já que o pastor Scarelli colocou aqui enfaticamente, apontando para aqueles que morreram ali no Coliseu e debaixo da perseguição romana. Por favor. Muito bem. Eu concordo com o pastor Emerson parcialmente. Concordo discordando. Parcialmente. Se eu concordar comigo, já é uma dádiva. Obrigado, irmão, obrigado. Não totalmente. Tá Tudo bom, bem. tá bom, Claro. tá bom. Quer dizer que o Apocalipse é um livro do passado, um livro do pretérito. O verso 19 do primeiro capítulo já acho que desmancha esse argumento. Escreve as coisas que tem visto, coisa que se deu nos dias de João, que ele viu, que ele presenciou, então coisa do presente. As que são, que estavam acontecendo no momento, e as que depois destas hão de vir. Então, é um livro que atinge até o fim de toda essa dispensação, porque as coisas hão de vir, virão ainda. Então, ele deixou tudo claro o que deveria acontecer com a igreja durante o período da graça, da dispensação da graça, desde o arrebatamento, desde que Cristo foi assunto ao céu, até o seu regresso para buscar a igreja que o espera. Então, todos os servos de Deus, desde o primeiro até o último, são santos, são santos do Senhor. Aqueles santos do princípio já morreram, já estão no paraíso, esperando a ressurreição para receberem corpos incorruptíveis e estarem com Cristo. Aqueles santos do passado, que não deixaram o seu grande exemplo de fé, de perseverança e derramaram sangue com alegria. Me parece que é um irmão que eu ouvi um comentário no pastor mesmo, no meu WhatsApp, falando sobre Policarpo, né? Que ele morreu queimado. Eu pude ler um pouco da história dele, quando ele já estava velho, já cabelo branco, o juiz que o julgava disse para ele: Policarpo, tenha dó do teu cabelo branco, renuncia a esse Jesus e vai viver tua vida. E ele respondeu: eu não posso renunciar àquele que eu sirvo há mais de 85 anos, ele nunca me renunciou. Se for para morrer, eu morrerei por ele. E o juiz, enfurecido, disse: eu sou obrigado a te lançar vivo na fogueira. Pode lançar vivo na fogueira. O fogo queimará por pouco tempo. Mas se o senhor não se arrepender, cairá num fogo que arderá eternamente. E quando o fogo começou a queimar, diz o escritor, que o ar ficou impregnado de um suave perfume. Não cheirou carne assada, cheirou perfume. Quer dizer, um incenso que subiu para Deus, um sacrifício que subiu para Deus. O pastor também fez menção do anticristo. Pastor, eu tenho uma visão um pouco mais profunda do anticristo. Talvez o senhor não tenha dito, em falta de... O senhor foi muito rápido no seu comentário, mas me permita ir um pouco mais fundo. O que quer dizer anticristo? Alguém oposto a Cristo, contra Cristo, alguém que se opõe a ele. O primeiro elemento que apareceu no mundo
representando o anticristo, uma figura, não era o anticristo ainda, mas uma figura do anticristo. Ele apareceu lá em Gênesis. Me desculpe, eu estou meio velho, às vezes o nome me escapa um pouco. Nimrod. Muito obrigado, foi isso. Era uma figura do anticristo, porque ele construiu aquela torre de Babel. E qual foi o objetivo dele a construir a torre? Façamos uma torre cujo cume toque o céu, quer dizer, o céu muito alto, né? Não queria dizer o céu mesmo, né? Uma altura, que nenhum dilúvio nos alcançará, e faremos para nós um nome. Deus está excluído da sociedade. Interessa agora o nome do homem. É esse o objetivo do anticristo. Depois, se necessário, voltaremos a falar dele. Bem. Outra figura fortíssima do anticristo está no capítulo 11 de Daniel. Não está o nome dele, mas estão as obras que ele praticou, que foi o Antíoco Epifânio, naquele período de Malaquias até João, que ele foi imperador da Síria e perseguiu os judeus de uma maneira cruel. Ele queria implantar uma religião única no mundo, é o que o anticristo vai desejar fazer. E ele colocou no templo do judeu uma imagem do Júpiter, deus grego. E ele lutou muito, até que se levantaram os Judas Macabeu, formaram um exército para oferecer resistência e tal, né? Pois bem, era a figura do anticristo. João, ele diz assim, o anticristo já está no nosso meio. Não a pessoa do anticristo, mas o espírito, o demônio que vai possuir esse elemento, já estava em ação. O apóstolo Paulo fala disso na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8, que é homem do pecado, contra Deus, contra tudo que se chama Deus ou se adora, se assentará. Veja, agora, só esse versículo já mostra um futuro. Ele se assentará no templo de Deus. Nessa ocasião, o templo já estava destruído. Que templo é esse que ele vai construir por ocasião da grande tribulação? Então ele se assentará como se fosse Deus, exigindo adoração, e colocará a sua imagem no templo. E ainda está escrito que a besta dará espírito à imagem da besta para que ela fale. Talvez eu pense numa televisão ou nos aparelhos eletrônicos hoje que mostram a imagem falando, né? Então seja isso. Pois bem, então é o anticristo agora aí em pessoa agindo. Aí se cumprirá literalmente Evangelho de João, capítulo 5, verso 43, quando Jesus falou assim: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam, mas quando vier outro em seu próprio nome, a esse aceitareis. Exatamente o anticristo. É o cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse. Ele vem trazendo uma falsa paz. Ele vem amigo, amável, com uma conversa agradável. Vamos nos reconciliar, vamos acertar as coisas. Somos todos irmãos, não vamos ter mortandade. E ele introduzirá uma falsa paz no mundo. Por que falsa? Porque logo depois dele vem o cavalo vermelho. O cavalo vermelho tira a paz do mundo. A paz que Jesus dá, ninguém tira. E os judeus vão aceitá-lo como seu Messias até que ele se sente põe a sua imagem no templo, se assenta lá e exige adoração. Aí vão dizer, esse não é o nosso Messias, porque adorar só a Jeová e ninguém mais. Aí a briga começa. Aí vai se cumprir Jeremias capítulo 30, versículo 7, o tempo de angústia para Jacó. E vai se cumprir Daniel capítulo 12, verso 1. E virá um tempo de angústia como nunca houve. E nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Pastor Emerson, o pastor Serafim defende aqui uma aplicação futura, inclusive disso, de todas essas dificuldades que o irmão cita que os discípulos, né, os seguidores do caminho passaram nesse primeiro estágio. Mas, até para corroborar com a sua visão, muitos estudiosos colocam a figura de Nero
na imagem da besta, Sobre por isso exemplo. que eu quero falar Pronto, agora. então vamos lá. O pastor Então, Serafim, como mestre que é e pré-tribulacionista, defendeu como ninguém o pensamento. Mas eu tenho algumas informações aqui interessantes que podem fazer com que nós venhamos contemplar tudo isso de uma forma diferente dentro da história. A igreja, ou os seguidores do caminho, vamos assim dizer, eles passam por 10 perseguições, desde o pensamento do primeiro imperador até o último. A igreja passa por Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Setímio Severo, Máximo Traci, Délcio, Valentino, Aureliano, Diocleciano. Há quem diga que foi o pior de todos os imperadores, bem no final ali, antes de Constantino assumir o poder. A igreja ela é perseguida em todo momento. Eu acabo de apresentar aqui 10 perseguições que acontecem de aproximadamente 64, há quem diga 68, quando Nero ata fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos, até exatamente o século III, quando Constantino, há quem diga que por fé, outro por interesses pessoais, acabou adotando o cristianismo como os ensinos de Jesus como a religião oficial do Império Romano. Vamos lá. Primeiro ponto, por que os romanos perseguiam os discípulos? Os discípulos de Jesus, eles eram vistos como ateus naquela época, porque eles não respeitavam, eles não adoravam os deuses romanos. Sendo assim, os planetas Júpiter, Marte, Saturno e por aí vai. A perseguição começa por isso. É muito importante nós pararmos também para trabalhar um pouco esse conceito da palavra santo, tanto dentro do grego, como também dentro do hebraico bíblico, que vai nos dar algumas lições. Essa palavra santo, ela é utilizada no grego como agioi. Essa palavra ela é utilizada por Paulo na carta aos Romanos, né, no capítulo de número 1, verso 7. É utilizado por ele novamente no capítulo 15, verso 25 de Romanos, onde nós temos um termo que é utilizado praticamente em todo o Novo Testamento. Mas o que é realmente essa santidade? Nós precisamos entender que por mais que o Novo Testamento ele é escrito em grego koiné, na pronúncia erasmiana, e grego kiné, na pronúncia clássica, a gente precisa entender o real significado dessa palavra santo. Essa palavra santo ela é muito bem explicada quando você entra no hebraico, hassidim. A palavra hassidim dentro do hebraico fala de uma santidade que fala de bondade, fala de atos de misericórdia e fala de pessoas que são agraciadas em fazer o bem. Então, esse tipo de santo que o anticristo derrota e persegue, eles são pessoas bondosas, eles são pessoas graciosas e são pessoas que refletem o brilho de Cristo na sua ação em fazer o bem sem olhar a quem. Quando a gente para poder trabalhar esse conceito de o anticristo, a besta em si, Zeca, o que seria exatamente essa besta? Porque Apocalipse, porque esse capítulo ele é atrelado ao capítulo 12 e ao capítulo 13. Essas visões que João tem, contém a mulher, que o pastor Serafim falou um pouquinho do livro dele, Satanás, o menino, o arcanjo, a descendência da mulher, depois disso a besta que emerge do mar, do capítulo 13, de 1 ao 10, e depois a besta que sai da terra, do capítulo 13, verso 11 e 18. Só que existe uma coisa, gente, que não tem como a gente jogar fora e deixar passar, principalmente para quem é hebraísta, professor de hebraico. João, ele fala algo que se nós não pararmos para analisar o contexto histórico, Zeca, pastor Serafim, ninguém vai entender. João diz o seguinte: a quem tem sabedoria, entenda. O número da besta é o número de um homem, a saber, 666. É de se deixar bem claro que aqui no Ocidente a ignorância sobre o 666 é gigantesco. Há quem atrele a rock, há quem atrele a bruxaria, há quem atrele a Satanás, mas o que João está falando dentro desse texto é algo que, se você não conhece um pouquinho do idioma, vai ficar difícil de você entender o que ele está falando. Por quê? Porque João ele está falando de uma ciência que existe dentro do próprio hebraico chamada gematria. Não sei se o senhor já ouviu falar.
A gematria judaica, ela utiliza uma letra, por exemplo, Aleph, como consoante, mas também um número para você poder utilizar. E o judeu tem por costume toda aquela preocupação no momento de escolher o nome de um filho, exatamente por diversas situações, e acreditam que o nome ele traz determinadas características, né, para o seu filho. A gente vê isso com Jacó, quando nasce Benjamim, a gente vê isso em Jabes, enfim, em muitas pessoas da Bíblia. Só que quando ele fala 666, e você vai para o hebraico, você descobre que Nero em hebraico era Neron-Ksar. E coincidentemente falando, Neron-Ksar, quando você faz a gematria da ciência dos números, ok? Isso para nós cristãos pode parecer um pouco estranho, mas para o judeu é normal. O nome de Nero César dá o valor numérico de 666. Então, por ele dar o valor numérico de 666, ele está, sim, reconhecendo o imperador da época como um anticristo que se levantava contra o povo naquele prezado momento. Como o pastor Serafim falou, e ele usou uma tipologia, né? Com todo respeito, ele fez um causuísmo à pessoa de Nimrod. É muito importante nós entendermos que o conceito de anticristo, ele existiu, ele existe e ele sempre existirá até o dia que o nosso Salvador voltar, tanto de forma pré-tribulacionista como forma pós-tribulacionista. Então, quando nós falamos a respeito desse conceito de anticristo, o anticristo ele é tudo aquilo que se opõe a Deus e ele é tudo aquilo que se opõe ao seu Filho e também ao que Deus criou. Esse conceito de anticristo, que o senhor também falou com muita propriedade sobre o cavaleiro branco, ele aparece no Antigo, ele aparece no livro do Apocalipse, ele aparece no pós-Apocalipse e ele vai aparecer também em todo momento que se levante um líder que proíba o cristianismo. Se nós pegarmos, por exemplo, a China, né? Não pode falar de política agora porque nós estamos próximos de eleições, mas se nós pegarmos a China, o cristianismo é proibido na China, concorda? Não tem um anticristo ali? Sim. Até para só amarrar essa ideia, antes da gente ouvir o Serafim também, o irmão acredita num apocalipse para cada geração, digamos assim? Não chego a dizer que acredito em um apocalipse para cada geração. E quando eu digo apocalipse, não o final, assim, mas o texto sagrado, né? A visão de João. Que de tempos em tempos um mini apocalipse acontece. Isso. Bom, se a gente pegar bem rápido, porque eu quero ouvir o mestre falar, se a gente pegar bem rápido, vamos pegar os cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros do Apocalipse, eles são agentes de Deus ou eles são agentes do diabo? Quem governa os cavalos do Apocalipse? Os cavaleiros do Apocalipse, os 4, por sinal, eles já vieram ou eles ainda virão? Porque quando você pega os 4 cavaleiros do Apocalipse, o que você tem? Você tem a figura de um líder, falso Messias, aonde deseja apresentar que a sua ideia é a melhor e que ele tem a solução para a paz mundial. Vamos pegar um exemplo aqui de Segunda Guerra Mundial, para a gente poder pegar esse cavaleiro e colocar. Um Adolf Hitler da vida. Ele entra bem como figura de anticristo, até porque Hitler nunca foi cristão. Depois do cavalo branco, pastor Serafim, nós temos o cavalo vermelho. O que é o cavalo vermelho? Uma guerra. Todo líder, Zeca, quando contrariado, ele institui uma guerra a seu favor, dizendo que é o correto. Depois de uma guerra, senhores, o que nós temos? Nós temos fome, o aumento da alimentação, o aumento da comida, uma vida muito mais difícil. Cavalo preto. A partir daí só pode comprar, a partir daí só pode viver aquele que tem uma condição financeira mais exacerbada. O que acontece com aqueles que não têm dinheiro? Morrem de fome e doença. Cavalo amarelo. Então, respondendo o que o Zeca me perguntou, toda vez que acontece uma guerra, nós temos as ações desses cavalos
se manifestando sobre o planeta Terra, porque nós temos líder, nós temos guerra, nós temos fome e nós temos peste. Isso já aconteceu, isso está acontecendo em um pequeno lugar, em um pequeno lugar da Europa, e isso ainda vai acontecer a todo momento que o homem for sempre ganancioso. Então, um apocalipse de geração em geração? Não, mas que o livro do Apocalipse, ele nos dá presságio de um fim para muitas nações de tempos em tempos, sim, mas chegará um dia que acontecerá o último fim. Sim, de maneira global. Pastor Serafim, nosso tempo está terminando. Já. Passa rápido. Mas eu quero ouvir do irmão ainda a resposta que não quer calar. Quem são os santos, pastor Serafim, que estarão nessa grande tribulação? Já que o irmão afirmou que a igreja terá um momento de lua de mel como noivo. Inclusive, ainda que eu não concorde com a ideia do arrebatamento, mas a figura foi maravilhosa. Totalmente. Essa figura foi boa. Totalmente. Até para quem não acredita, dá vontade de participar, né? Subir nos ares. Poxa, um período de lua de mel com o Senhor, nos ares. Maravilha, hein? Não é verdade? Mas o texto fala que terão santos aqui. Se a igreja foi, quem que ficou, Serafim? Olha, eu tinha alguma coisa para discordar do pastor, mas parece que não vai dar tempo de comentar. Vou fazer o seguinte, Angélica, marca aí na sua agenda, aí a gente faz um outro debate só para falar do anticristo. Demorou. Que daí eu acho que a gente fala mais do anticristo, desenvolve mais. Eu só quero deixar alguns versículos aqui contundentes de que a igreja não passará pela grande tribulação. Depois eu falarei quem são esses santos. Tá bom, vai. Amém? Amém. Pois bem, Apocalipse 3:10, carta à igreja de Filadélfia. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Não te guardarei na hora, mas da hora. Quer dizer, a igreja não vai assistir essa hora. Assim como Israel estava no Egito, ele assistiu, Deus guardou na hora, e não da hora. Porque eles assistiram as 10 pragas caindo deles lá. Só que não os atingiu, só até a terceira, da quarta por diante não foram atingidos. Mas a igreja nem a primeira, porque te guardarei da hora da tentação. Isaías, capítulo 26, versículo 20, está escrito, 20 e 21. Está escrito assim: vai, pois, povo meu, entra nos seus aposentos, fecha a porta sobre ti, só por um momento, até que passe a ira, porque o Senhor sairá para ferir os habitantes da terra, e todo o sangue derramado, ele vai prestar contas. Isaías 26, 20 e 21. Romanos 5:9. Sendo, pois, justificado pelo seu sangue, também seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1:10. Paulo vem falando sobre o gentio que se converteu dos deuses imundos, da idolatria, se converteram ao Deus verdadeiro. E agora o que resta? Esperar do céu a seu Filho Jesus, que nos livra da ira futura. E para ganhar tempo, que eu estou vendo que o tempo está correndo demais, 1 Tessalonicenses 5:9. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo Jesus. Se esses versículos não significam que a igreja não vai assistir à grande tribulação, eu acho que está tudo errado. Bom, quem são os santos? É isso que está batendo na porta. Quem são esses santos? Esse santo também está escrito no livro de Daniel, capítulo 7, verso 19 a 22. Não vou ler aqui, porque o tempo não vai permitir, certamente, mas pode ser examinado depois com calma. Vou repetir. Daniel, capítulo 7, verso 19 a 22. Pois bem, a Daniel não foi revelado nada da igreja. Tudo que foi revelado a Daniel se dizia ao povo judeu. Ainda alguns versículos são mais claros. Teu povo e a tua santa cidade.
Mesmo assim, ele tinha dificuldade de entender. Porque depois ele disse ao anjo, Senhor, como que eu vou entender? Eu não entendo. E o anjo amorosamente explicou. Ora, se ele tinha dificuldade de entender só relacionado com o seu povo, se misturasse igreja, ia confundir de uma vez. E o apóstolo Paulo disse que a igreja era um mistério, revelado só aos apóstolos, porque nem os anjos tiveram acesso. 1 Pedro 1:12, os anjos desejaram bem atentar para o evangelho. E eu já vi crente pregando errado. Os anjos queriam pregar, não, o Senhor não queria pregar, eles queriam entender, porque não entenderam. Mas Deus revelou aos apóstolos, nem aos anjos. Qual era a dificuldade dos anjos de entender o evangelho? Porque os anjos que pecaram não tiveram chance de perdão. Mas para o ser humano, prega-se as boas novas de salvação. Os anjos não entenderam isso e deixaram bem atentar para isso. Então, quem são os santos? Que o anticristo vencerá. É o povo judeu que vai reconhecer Jesus como seu Messias e se reconciliarão com ele e entenderão que o anticristo não é o seu Messias, recusarão adorá-lo e não aceitarão o seu sinal na testa nem na mão. 666, que eu queria também explicar, mas o tempo não dá. Mas é um pouco diferente da visão do meu querido pastor. Ó, nós vamos fazer melhor. Nós vamos fazer uma parte 2 desse debate. Aí o Serafim vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa questão do 666. E o pastor Oscar, ele vai ter a oportunidade de comentar aqui, já que o Serafim deixou uma série de textos onde ele diz que é impossível não ter a visão que a igreja será retirada. Eu posso confirmar só uma coisa para o telespectador? Um minutinho pode. A respeito de por que os santos, né? Eles são aqueles que foram vilipendiados do século I ao século III neste texto, pela seguinte questão. Eu tenho São Justino martirizado em 165. Ele disse, cortam-nos as cabeças, cortam-nos as cabeças, crucificam-nos, expõem-nos a feras atormentadoras, nos lançam em cadeias e súplicas de dor. Tá? Isso é uma obra latina chamada Diálogo de Trufão, página 110. Depois eu tenho Tertuliano, falecido em 202, também dizendo, fomos pendurados em cruz, queimados pelas chamas, a espada nos transpassou. Apologeticum 31, capítulo de número 12, verso de número 50. O último que eu tenho aqui, São Clemente de Alexandria, torturado pelos romanos em 215, um cristão devoto assumido. São Clemente de Alexandria, ele estava com Prudêncio, o poeta, que dizia, a dor de alguns é o prazer de todos. Os romanos tinham prazer em nos massacrar. A obra chama Cimarron. E as últimas duas que eu quero falar com você é Policarpo, né? Mencionado por Eusébio de Cesareia na sua grande obra eclesiástica da igreja, e o outro é o que está escrito na carta de Pérgamo, Antipas, a fiel testemunha, que segundo a tradição ele foi assado vivo dentro de um touro em formato de boi por não se render às vontades do imperador. Então, com esses fatos, com essas datas e com esses nomes, eu apresento a vocês que os santos torturados foram aqueles do século I ao século III. Muito obrigado. E os que serão? Também. Era isso que eu ia falar. Eu imagino que o Serafim concorda numa questão histórica, de fato, mas que o texto ali aponta para o futuro. Serão. É isso, né, Serafim? Mas o futuro de 90 para o século II já é futuro. Passou 100 anos, já é futuro. Bom. Não é? Então não vale mais Apocalipse para nós? Oi? Não vale mais? Claro que vale, pode acontecer de novo, mas hermeneuticamente falando, ao pé da letra, exegeticamente falando, ao pé da letra, porque a exegese ela é a exegese. A exegese é o que aconteceu ali. Exegeticamente falando, ele está falando no seu tempo, para sua época.
Guarda, Serafim, guarda que nós vamos ter segunda parte. A Angélica vai chamar. Você me conhece, né, Zeca? Senão eu vou perder o meu intervalo. No próximo, eu já nem faço a apresentação, a gente já vai direto já. Sem problema. Aí vocês já vão falando, porque eu sei que vocês estão com muita... Eu até anotei algumas coisinhas aqui para lembrar a Angélica, pra gente continuar depois, tá bom? Inclusive, vou colocar aqui essa questão do apocalipse, se vale ou não vale para hoje, para o futuro e tudo mais, tá bom? Mas eu preciso dar alguns recadinhos para você, antes de chamar o intervalo. O primeiro deles é da Agrade, parceira aqui do Vejam Só. Ó, você que gosta de estudar as escrituras sagradas, gosta da teologia, gosta desses debates sobre os assuntos teológicos, procura pela Agrade. Lá você vai ter a oportunidade de aprimorar esse talento, esse dom que Deus colocou na sua vida. Código 11 3115 0819 é o telefone da Agrade. Anota, amanhã, horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato, em algum modelo que a Grade oferece, e aí você vai poder estudar e se capacitar, tá bom? Então, procure pela Grade, o Vejam Só recomenda. Além disso, vou deixar aqui algumas informações da HIT. Gosta da emissora? Gosta da nossa programação, do nosso conteúdo? Vai lá no site, tem muita informação da emissora para você, ou procure em qualquer uma das redes sociais que você vai nos encontrar por lá também. Tem muita informação da emissora, dos programas e da programação. Inclusive, no canal oficial lá do YouTube, você consegue ver ao vivo a nossa programação, além de poder rever e ver novamente, né, ou compartilhar aquele conteúdo que você perdeu, tá bom? Tem muita coisa lá no canal do YouTube da HIT. Vá por lá, você com certeza vai achar muita coisa bacana. Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta, intervalo rápido na nossa conversa. Hoje falando sobre o texto de Apocalipse 13, 7, quem são os santos ali relatados, partindo da perspectiva que a igreja não passará pela grande tribulação. Quem são eles? Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Emerson Cicarelli e o pastor José Serafim de Oliveira. Tivemos um primeiro bloco primoroso, foi tão bom que nós vamos fazer a parte 2 desse debate, tá bom? Neste bloco, eles vão fazer considerações finais e uma aplicação para você. E em breve, nós vamos acertar aqui na agenda dos nossos irmãos e vamos continuar aqui. Ficou muito assunto para trás aí, a gente não pode deixar passar, vamos conversar. Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste e manda sua foto para participar aqui do programa. Você tem duas opções, ou pelo nosso Facebook, Programa Vejam Só, ou pelo nosso Instagram, Programa Vejam Só. Acesse a rede social que você gosta, que você utiliza, procure a nossa página ou o nosso perfil, vá na mensagem e pela mensagem você encaminha a sua foto. Aproveita agora que você está assistindo, está vendo agora o programa, já faz uma selfie, é bem simples, bem rápido, e já encaminha ali na mensagem. Junto com a foto, mande o nome completo, a cidade e o estado. Todo mundo que participar, que tiver sua foto mostrada aqui no programa, vai concorrer a um presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, vou mostrar as fotos e a primeira delas vem lá de Salvador, capital do estado da Bahia, que participa muito aqui do Vejam Só. Quem aparece aí é o Maurício de Jesus Novaes. Boa, Maurício. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. A Bahia participa muito aqui do Vejam Só, uma audiência incrível. Grande abraço a Salvador. Faz tempo que eu não vou a Salvador. Terra maravilhosa. Fica aqui meu abraço a todo o povo baiano, tá bom? Em especial ao Maurício que participou. Próxima foto vem aqui de Taboão da Serra, São Paulo. E quem aparece aí para você é o Rogério. Aí, olha lá. O Rogério fez exatamente o que eu falei, ó. Fez uma selfie e mandou. Boa, Rogério. Obrigado, viu, meu irmão? Todo sorridente. Tava curtindo o programa. Muito obrigado. Deus continue abençoando muito a sua vida, sua família, seu ministério, meu irmão. A última foto de hoje, também aqui do interior de São Paulo, cidade de Mogi das Cruzes. E quem vai aparecer aí para você é a Ruth. Aí a Ruth, ó, acompanhando o Vejam Só. Boa, Ruth. Mandou a selfie ali e já encaminhou. Obrigado, minha irmã, pelo carinho
Deus abençoe muito a sua vida. Faça você também como esses telespectadores que nós mostramos hoje. Mande a sua foto e você vai concorrer a esses 2 presentes. Primeiro, uma Bíblia, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, tá linda. Sociedade Bíblica dispensa apresentação, trabalho editorial maravilhoso. Nós vamos mandar para você e também um livro do professor Adalto Lourenço, A Triste História da Evolução. É um material infanto-juvenil, então para você ler com seus filhos, com seu adolescente, para ele aprender um pouquinho mais sobre essa questão da teoria da evolução e do criacionismo. É um material bem lúdico, tá certo? Cheio de figura, vai te ajudar se você tem dificuldade aí para falar sobre essa temática e, obviamente, vai despertar na sua criança, no seu adolescente, o interesse pelo assunto. Então, manda sua foto e nós vamos mandar esse presente para você, tá bom? Meus irmãos, 3 minutinhos. Não parece que para pregador isso é um perigo. Angélica, me ajuda aí a cronometrar o tempo. José Serafim? Eu não tenho como eu cronometrar, né? 3 minutos. Mas eu vou te avisando aqui, quando encerrar eu dou um sinal. Tá bom. Considerações finais e principalmente para quem nos assiste, uma aplicação. Às vezes Apocalipse parece tão longe da nossa realidade. Quem nos assiste aí, como é que vai aplicar isso? Pois não. Eu quero agradecer muito às pessoas que nos honraram com essa audiência. Tive um imenso prazer de conhecer o pastor Emerson Cicarelli. O Zeca, já somos amigos há algum tempo, né, Zeca? Graças a Deus. Estou devendo só uma visita lá no Belém para a gente cultuar. Você está devendo. E eu cobro com juro, hein? Boa. Eu sou grato a Deus de vez outra participar de um programa tão importante como esse, muito importante. Isso me fez ficar conhecido no Brasil todo, já visitei vários estados brasileiros, levando estudo bíblico e conhecendo meus irmãos, tendo uma doce comunhão. E alguém já me falou até de alguma viagem para o exterior. Eu, apesar do meu problema de joelho, mas a cabeça está boa ainda. Boa. E a boca ainda funciona, dá para falar, graças a Deus. E, então foi um prazer, uma alegria poder estar falando da palavra de Deus, de assuntos que mexem com a nossa memória. A Bíblia Sagrada não é um livro para se ler levianamente. É um livro para se ler comendo ele, mastigando cada palavra, vivendo. Porque a Bíblia toda é um grande mistério. É Deus falando conosco. Por mais que Deus se revele, nós não temos capacidade de entendê-lo de imediato, porque Deus é infinito, nós somos finitos. Mas o pouco que aprendemos nos alimenta, nos alegra. E aos nossos amados telespectadores, o nosso assunto foi Apocalipse. Tudo está se cumprindo. E eu quero deixar como lembrança um texto lá do Evangelho de Marcos. Eu não me lembro exatamente o capítulo, versículo, mas está escrito: e o que eu digo a todos, vigiai. Vigiai, porque nós estamos vivendo dias que prenunciam o arrebatamento da igreja. Eu quero estar preparado. E espero que todos os nossos telespectadores estejam preparados, porque a nossa esperança é Jesus. Nossa esperança não é um novo governo, a nossa esperança não é qualquer coisa deste mundo. A nossa esperança é Jesus, porque nós estamos aqui peregrinos e forasteiros. Efésios 3:20. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará nossos corpos abatidos para ser igual ao seu corpo glorioso, segundo o seu poder que em nós opera. Então, vigiemos, permaneçamos em oração constante, em comunhão com nosso Deus, não nos deixando levar por este mundo tão aparentemente tão atraente, mas é engodo, é engano. O que espera este mundo sem Deus é a justiça de Deus que se manifestará. Mas aqueles que receberam Cristo como Salvador, que foram lavados e branqueados pelo sangue de Jesus, são hoje filhos de Deus, e a nossa esperança é estar com Ele, aí sim, para todos
sempre. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém. Não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas, eis que tudo se faz novo. Amém. Amém, Serafim. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu vi que você estava acompanhando o relógio, mas o pessoal estava gritando aqui na minha orelha já, viu? Eu vou começar a colocar esse ponto nos convidados. Essa Angélica aí, eu vou bater um papo com ela, viu? Bom. Meu irmão, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Amém. E, ó, vamos fazer a parte 2 aí. A Angélica vai acertar isso direitinho pra gente conversar. 3 minutinhos. Pastor, vamos lá. Bom, desde já eu quero externar meus agradecimentos a Deus por essa oportunidade. A Rich TV, que mais uma vez me convocou para estar aqui. Fico muito feliz, Zeca, de estar retornando a essa casa, estar aprendendo, né, com um mestre, um doutor tão experiente como o pastor Serafim. Ele dá frio na gente nos primeiros minutos, viu? Ele dá frio na gente nos primeiros minutos. Mas para mim é uma honra ter aprendido com o senhor, ter conversado com o senhor. Obrigado. É uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. E como eu sei, vai ter a segunda parte, né? Sim. Então, já vou começar a me preparar para poder estar aqui aprendendo com o senhor. O que eu posso deixar de reflexão para os telespectadores e a todos nós aqui é que nós devemos valorizar a oportunidade que nós temos de buscar a Deus. Nós devemos valorizar esse momento que nós temos de poder cultuar a Deus em praça pública, cultuar a Deus dentro de nossos templos, ter um programa de televisão que é voltado para poder falar da palavra de Deus, louvar a Deus que podemos entrar em qualquer loja e comprar um exemplar da Bíblia Sagrada. Existem lugares do mundo que as pessoas trocam folhas de Bíblia. Um tem uma folha de Sofonias, outro tem uma folha de Esther e outro nunca leu nem a Epístola de Judas, que é uma folha só. Então, em primeiro ponto, nós devemos valorizar isso e patrocinar e estudar muito mais, né, a palavra de Deus para que possamos ter um bom conhecimento. E segundo, que Apocalipse é um livro de perseverança. É um livro de consolo apresentado aos primeiros cristãos, mostrando que por mais difícil que a situação esteja, por mais complicado que estejam os problemas, nós nunca devemos abandonar ao Senhor. Nós nunca devemos desistir das suas promessas. Apocalipse, dentro de suas muitas linguagens, ele também fala a respeito do triunfo final do bem sobre o mal. E todo aquele que serve a Deus, todo aquele que acredita em Deus e crê no testemunho de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele também vence, porque lá no Evangelho de São João, capítulo 16, 33, o Cristo disse: eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós, no seu nome, também venceremos. Amém. Obrigado, pastor Hermes, pelo carinho com o programa, pela atenção. É uma alegria recebê-lo e nós vamos acertar isso daí para continuar essa conversa aí, que vai ser bênção demais. Bênção demais. Ó, contato dos meus convidados à sua disposição lá no perfil oficial do Instagram do Vejam Só, tá bom? @programa Vejam Só, chega por lá que você vai acessar esses contatos também. Vamos só colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. E a gente perguntou para você que nos assiste se a igreja passará ou não pela grande tribulação. 51% dos internautas responderam que sim, passará. 49% responderam que não passará. Que fica evidente, eu falei isso logo no começo. É um tema que divide muito a nossa audiência, né? A briga é boa aqui no Vejam Só nessa temática aí, tá bom? Obrigado a todo mundo que votou, que participou. É sempre um privilégio dividir esses momentos com você. E como o Serafim falou logo no começo do alcance internacional do Vejam Só, está nos acompanhando agora pelo YouTube o Juan Carlos Leal, direto do Uruguai. Nos assistindo aqui, mandou um abraço, um comentário lá. Obrigado, viu, Juan Carlos, pelo carinho, meu irmão. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério aí no Uruguai também. Divulga aí para todo mundo aí no Uruguai, o Vejam Só também, para o nosso trabalho romper fronteiras, levando sempre a palavra de Deus e o incentivo ao estudo das Escrituras Sagradas. Um grande abraço. Se Deus permitir, amanhã
nós estaremos de volta com mais uma edição preparada sempre com muito carinho para você. Um forte abraço e até lá!